sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de finalmente conversar com a Carol Martins. Carol, seja muito bem-vinda. Ei, muito obrigada, Helena. Estou muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Carol, ouvinte do Jornada da Calma também, a gente já se encontrou em algumas outras ocasiões, inclusive ao vivo, que é enfim, um privilégio quando a gente consegue hoje em dia também novas amizades que a gente também se encontra presencialmente. E a sensação que eu tive, Carol, quando a gente se encontrou, é que você teve a sua vida transformada pela criatividade, assim, que, que foi quase numa avalanche criativa que tudo mudou. Você sente Sim, que a criatividade é um superpoder, assim, que a gente pode recorrer a ela, às vezes, em momentos de dificuldade? sim, com certeza. E também o quanto ela está ligada ao nosso bem-estar, ao autoconhecimento e à nossa própria saúde mental também, né? Então, quanto mais a gente se cuida, mais eu acho que a criatividade vem aí e vem trazendo soluções, nos desafios da vida. Você, muito tempo atrás, escreveu, não sei se foi tanto tempo atrás, minha noção de tempo talvez esteja um pouco Em junho, se eu não me engano, né? Do ano passado, retrasado. retrasado, acho que Retrasado, talvez retrasado. a gente esteve juntas numa edição da Feira Criativamente. Isso. É, e você me contou, e na época escreveu inclusive um texto para Vejinha, para Tal Felicidade, sobre como essa feira tinha mudado tanto a sua vida quanto a vida da sua mãe. Isso. É, tudo a ver com saúde mental também, no fim. Queria que você contasse um pouquinho como foi aquele momento lá atrás, que talvez já esteja bem no passado mesmo para você, Uhum. mas esse momento de despertar para a necessidade de um caminho diferente. Sim. Na verdade, eu revivo bastante esse momento, porque em todas, a gente tem feito a edição da Feira Criativamente mensal, e em toda a roda de conversa, assim como você participou com a gente, né? Eu abro contando a história, porque sempre tem gente nova chegando, então, assim como aqui, acho que vale, né, contar aí a jornada. Então, foi bem antes, assim, ainda da pandemia, né, entre 2017 e 2018, que eu descobri a depressão da minha mãe, decorrente de vários acontecimentos, né, enfim, ela, dentro de um período aí de um ano e meio, meus avós faleceram, ela perdeu o emprego e terminou um relacionamento. Os meus pais são separados, né, nós duas morando juntas, meu irmão mora fora, enfim. E eu acompanhando ela, vendo que, beleza, eu saía para trabalhar, ela ficava em casa sozinha, né? Às vezes até deitava, acordava mais tarde. E eu achava que era normal, que era um momento de tristeza. E aí é que tá, né, a linha tênue da gente, da falta de informação, que era o que acontecia comigo. A gente era muito, assim, ignorante sobre o assunto, não tinha conhecimento, mas que bom que veio dela um despertar também de buscar ajuda. Então, em algum dos dias, eu chegando tarde do trabalho, ela que me abordou e falou: Filha, eu acho que eu tô entrando em depressão, porque isso não é normal. Já passaram muitos dias, já passou muito tempo. E aí ela sentiu, ela não tinha vontade de sair da cama, nem de abrir a janela, então às vezes passava de sem tomar banho, então são coisas aí, índices, né, que você vai identificando que, opa, não é só uma tristeza, existe algo maior ali que está impedindo, assim, do dia a dia, né, do básico, né, da vida, para a gente ser funcional, vamos dizer assim, né. E aí aquilo também me pegou de surpresa, porque minha mãe sempre muito batalhadora, vem dessa onda de mulheres guerreiras, né? Enfim, sempre quando era pequena, trabalhando em dois empregos, sempre para frente, né? Vencendo aí cada desafio. E aí, né, naquele momento me vi sozinha com ela super debilitada e também entrei em choque, assim, tive até urticária, tive também minhas reações no corpo. Eu também sempre fui muito ligada à espiritualidade, o que me ajudou muito sempre a me manter, né, em frente, ter fé, enfim. Mas aí foi onde eu me deparei mesmo com a questão da saúde mental, que era algo que eu não conhecia, e foi daí que eu comecei a entender, tentar estudar um pouquinho, né, entender o que que a depressão causava, como que eu, né, sendo filha, estando próxima, poderia ajudar. E aí, nesse estudo, nessa busca de informação, acabei também descobrindo várias pessoas ao redor que também sofriam ou de depressão ou de ansiedade, e algo em comum era que ninguém falava sobre isso, todo mundo sofria sozinho.
justamente por ser um tabu, né? As pessoas terem vergonha, enfim, de assumir, né? Ainda antes da pandemia era pior ainda, né? O quadro Sim. era mais complexo, né? E aí, depois que veio a pandemia, que a gente começou a falar mais sobre isso, mas enfim. Então, eu já senti um incômodo quando eu comecei a estudar sobre isso e entender que, opa, tem esse problema aqui, por que que tá todo mundo sofrendo sozinho, né? Já tem algo errado. E aí, dentre essas buscas, eu também fui conversar com ela sobre a arte, porque minha mãe, ela é artesã, produz design, acessórios, bijuterias, e por um bom tempo, até quando eu era novinha, assim, quando eu tinha 11, 12 anos, cheguei a acompanhar ela em algumas feiras, né, de artesanato, de arte, e eu lembro, me recordei que aquele era um momento que ela ficava muito feliz e realizada em produzir, criar, e poder vender e até sobreviver da arte dela, né, daquilo que ela produzia. E aí, então, foi quando me veio essa memória na cabeça, compartilhei com ela e falei, mãe, por que que você não tenta voltar a trabalhar com isso? E foi a única coisa que despertou um brilhinho no olho dela. Porque realmente, quando você está em depressão, você está nessa fase, né? Acho que você perde interesse por tudo, assim, né? E aí foi quando veio um interesse, um brilho no olho, então a gente conseguiu fazer com que ela saísse de casa para participar de uma feira. E aí isso já foi uma vitória, assim, o fato dela sair, né, socializar, enfim. E aí, legal, encontramos então que a arte seria um caminho de cura, né? Só que dentre os desafios, né, eu também estava passando por uma fase no trabalho, tinha mudado de segmento, estava trabalhando numa empresa, estava super feliz, trabalhando com saúde, né, saúde física mesmo, numa rede de academias, só que aí os outros desafios financeiros, né? Então, enquanto ela estava lá tentando se ajeitar, participar das feiras, né, tentar ter alguma renda, eu tinha que bancar a casa, né? Tinha que ajudá-la, enfim. E aí a conta não fechava também, porque eu já tinha feito essa mudança de segmento, tinha reduzido o meu salário, e aí entrei num conflito grande também. Eu falei, poxa, agora que eu tinha me encontrado, que eu estou trabalhando com algo que eu acredito, com um propósito que é melhorar a saúde das pessoas, enfim, vou ter que sair desse trabalho para entrar num outro por causa de dinheiro. Aí me vi também num grande conflito ali na faixa dos 30 anos, não era nada daquilo que as pessoas sempre falam, né? Que ser diretora, casar, ter filhos, eu estava solteira, não estava estabilizada, né, financeiramente, nem profissionalmente, estava nesse grande conflito de ter que ajudar minha mãe. E aí, nas nossas conversas em casa, um dia ela comentou, como eu sou publicitária, né, faço eventos há muitos anos para empresas, grandes corporações, enfim, ela comentou, ai, filha, seria um sonho se um dia a gente fizesse a nossa feira, né, já pensou? Se eu pudesse trabalhar, fazer a curadoria desses expositores, os artistas, eu ia amar trabalhar com isso. Então, ela plantou a sementinha ali naquele comentário, né? Depois, eu me lembro que logo depois eu saí de férias, fui para a praia, estava com contato com a natureza, meditando, que foi algo também, um caminho que eu aprendi que me trazia, né, para o momento presente, e também, além de acalmar meus pensamentos, trazia muitas vezes soluções. Então, foi daí que veio, num momento de meditação, onde eu estava buscando, né, meu, o que que eu faço? Porque buscar um outro emprego para ganhar mais, para pagar a conta, para mim já perdeu sentido e eu quero poder fazer algo que mude a vida das pessoas, que, né, que faça sentido, que tenha um propósito. E aí então me veio aquele comentário dela e veio muito forte essa mensagem de para de buscar no mundo corporativo e vai então fazer essa feira, mas que não seja só mais uma feira, e sim para a gente quebrar o tabu sobre a depressão, contar a nossa história e falar que a arte é um caminho de cura. E aí, então, lá em abril de 2019, nós tivemos a primeira edição. Começou assim como um projeto social, foi tudo muito rápido também, ajuda de amigos, parceiros, desde a criação do logotipo, enfim, a parceria no espaço físico, né, para a gente realizar o evento. Foi tudo através de ajuda. Montei uma apresentação, coloquei as ideias no papel e tudo aconteceu de uma forma assim muito, falo muito louca até, né? Porque de uma ideia lá atrás, até escutei de várias pessoas falando, é desafiador, como que você vai fazer um evento de arte, um evento de lazer, falando de um assunto tão complexo que é a depressão. Escutei, desculpa, escutei várias coisas, dizendo assim que seria um risco, né? Poderia dar muito errado, né? E até financeiramente também. E assim, nada, todos os comentários que vinham eu ia filtrando porque me veio tão forte aquela vontade genuína mesmo de não só ajudar minha mãe,
mas de contar essa história para as pessoas, e a partir do momento que eu vi que o falar, o conversar também ajuda, as pessoas que eu já estava trocando sobre isso se sentiam acolhidas, aí foi uma luz muito forte que acendeu assim, eu falei, acho que é esse aqui é o caminho, e desde então foi assim, desde abril de 2019, a gente está aqui, agora já estruturados, né, como a gente já funciona como uma empresa, ainda somos só eu e minha mãe, mas a gente tem alguns parceiros, claro, grandes parceiros por trás, né? E a feira se tornou mensal, além de ter a feira mensal que a gente realiza para o público, né, para as pessoas, totalmente aberta ao público, a gente também está levando isso para o mundo corporativo, porque também foi um outro caminho identificado aí, né, de levar esse assunto para dentro das empresas, né, principalmente a gente sabe nas corporações o quão são afetadas, né. Eu mesma também passei por esse processo de ter que trabalhar, né, na empresa, no paralelo tocar esse projeto, e aí também tem uma outra jornada para compartilhar com vocês, que foram as crises de ansiedade, enfim, aí eu também descobrindo o meu caminho, e aí também identificando essa outra trajetória de levar isso para dentro das corporações, porque em todas as feiras a gente realiza roda de conversa, né, sobre saúde mental, cada vez a gente leva um tema diferente, até foi lá que a gente teve o prazer de se conhecer, né, se Oi. conectar, e então é isso. Hoje a gente tem levado assim, eu gosto de falar, né, da arte como um caminho de cura, mostrando, né, que tem alternativas, falando que está tudo bem, não está bem sempre, e plantando essas sementes aí através do conhecimento, das trocas, né, do coletivo, da economia criativa, a gente traz esse caminho aí de, de saúde mesmo, né? Você usou essa expressão que é muito bonita, né? Da arte como um instrumento de cura, né? Como uma ferramenta de cura. É, e a hora que você conta essa história que eu acho muito bonita, assim, é muito forte. Acho que tem a conexão sua com a sua mãe e como é nessa busca da conexão que a gente vai buscando outras alternativas, né? Vai se conectando com a vida mesmo, no fim, né? Que é quando a gente tem vontade de abrir a janela e deixar o sol entrar, que a gente tem vontade de levantar da cama e fazer alguma coisa. E para mim a criatividade tem a ver com esse impulso que vai ligando a gente, né? Nesse fiozinho de vontade de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa. Tô vendo, me veio agora na cabeça um documentário, não sei se você assistiu na Netflix, Carol, chama Planeta Vivo, Ainda que não. fala sobre como a conexão da natureza, né? E a gente também é natureza e fica usando outro nome, assim, ela acontece de maneira perfeita, de formas que a gente não entende. Então, desde isso, assim, ó, da sementinha da árvore, que vai ter um animal que vai comer aquela sementinha e vai levar para um outro canto, e porque ele leva para outro canto, e aí a árvore consegue a flor que precisa de tal abelha para polinizar, enfim, toda essa trama. Só que eles Uhum. usam uma imagem que é bem bonita, que é como se fossem de fiozinhos, assim, de luz azuis, que vão se conectando e criando uma teia mesmo, que a gente não enxerga, e que no fim ela liga o planeta inteiro, e ela está viva. Eu acho que a Incrível. criatividade é esse fiozinho que a gente vai ligando e criando. E aí tá até curioso, porque você tá ali atrás na sua parede, tem um fiozinho azul ali dentro de uma flor preta, cinza, assim, né? Que eu acho que tem a ver com isso, né? Com a gente conseguir se conectar nessa rede. Mas não é simples, eu acho que isso você traz também quando você fala, ó, tá tudo bem, não tá tudo bem sempre. Eu acho que traz essa ideia também de complexidade, de às vezes a gente ter a intenção e ter a vontade, mas tem as dificuldades que o caminho vai apresentando. Nesses anos de feira, Carol, e também significa você e sua mãe trabalhando juntas, também significa empreender no Brasil, empreender dentro desse tema de arte, acaba sendo educação também, quando a gente está falando de saúde mental, não é necessariamente uma estrada larga que tá sossegada, é só andar, né? Às vezes tem mais cara de uma mata que você tá abrindo ali uma trilha. Uhum. É, como é? Sem querer romantizar, mas já existe um pouco hoje em vocês o que surge de pedra no caminho acaba virando parte do caminho também? Ou tem momentos em que, de fato, você fala, putz, não acredito que isso está aqui acontecendo de novo? É.
Com certeza é muito desafiador por tudo que você já citou, né? Empreender no Brasil, por sermos mulheres, e por lidar com um assunto que ainda é relativamente novo, né? Que é a saúde mental, fazer as pessoas terem o olhar de o quão importante isso é hoje em dia, né? Então, assim, o que eu senti foi desde o primeiro momento, senti muito forte como um propósito meu, uma conexão que eu me encontrei de verdade. Porque, assim, desde muito novinha na escola eu já era diretora do Grêmio, cultural do Grêmio, organizava eventos na escola. Sempre fui uma pessoa de conectar pessoas, de estar rodeada de amigos, de fazer conexões, de criar oportunidades. E no meu trabalho, né, na jornada e ao longo de mais de 15 anos aí no mundo corporativo, também usava isso a meu favor, né? Trabalhava com parcerias, com novos negócios, enfim. Então, acho que toda a vida eu tive essa conexão com a criatividade, com esse, sei lá, dom, que é o talento que cada um tem, né? Acho que eu explorava isso, mas hoje eu me sinto preenchida por conectar genuinamente, por fazer isso de forma genuína mesmo. Então, assim, te digo, com certeza tem os desafios, principalmente financeiros, para a gente se estruturar. Um dos desafios é a gente conseguir realizar eventos acessíveis, né? Não tão caros, eu digo, para a taxa que a gente passa para o expositor, que é daí que a gente sobrevive, né? O expositor, pequeno produtor que vai participar do evento, paga uma taxa para a gente. A gente não cobra comissão, tem várias outras feiras, enfim, cada uma trabalha, né, da melhor maneira, mas para a gente acha que acredita que esse é o melhor formato. Mas a gente tenta sempre realizar eventos com custos controlados, vamos dizer assim, né, porque baixo custo hoje em dia não tem mais. Mas eu tento vender muito essa ideia para os espaços onde eu vou, as atividades que eu realizo no evento, tentar buscar parcerias para viabilizar isso, né? E a gente conseguir manter, porque é isso, a economia criativa ela é desafiadora também, os artesãos, né, para eles trabalharem, para eles se desenvolverem, é bem desafiador, né, no Brasil. Então a gente tem tanto esse viés de apoiar os pequenos produtores, que tem essa dificuldade, e tem também essa questão, né, de falar da saúde mental. Então, vou dar um exemplo, nas rodas de conversa que a gente realiza, né, mensalmente aí, eu sempre pego profissionais super bacanas, envolvidos no tema, e é sempre em parceria. As pessoas conectam, se engajam com a causa, e isso é muito maravilhoso. Isso dá um preenchimento que você fala, pô, não tô sozinha nessa, tem muita gente boa, sabe? Muita gente boa querendo também usar o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso que é o mais especial, assim, é o lado romântico, o lado bonito do negócio. E o lado desafiador é isso, é a gente se manter, não desanimar, todo mês a gente busca espaços novos, né? E aí foi o que eu falei, é uma linha que se abriu e que eu acho que é onde eu quero me estruturar também e ganhar corpo, né? E agora cada vez mais profissionalizar essa parte do mundo corporativo. Então, a primeira vez foi no final do ano retrasado, que uma empresa nos chamou para fazer uma feira pocket, né, dentro da empresa para os colaboradores e realizar rodas de conversa para os colaboradores. Isso foi incrível, porque aí eu pude também trazer toda essa nossa bagagem, né, o que a gente já faz, para dentro de uma empresa, cobrar pelo serviço, e assim, ali eu vi uma luz, assim, super potente, que, né, pós-pandemia aí, acho que todas as empresas já estão se dando conta, né, o quão importante é. Até estava vendo dentro de umas pesquisas que a gente faz para poder também mandar os materiais para as empresas, né? De que 68% hoje dos funcionários e 81% dos empresários já identificam a saúde mental como prioridade acima do que o plano de carreira. Então, ou seja, depois da pandemia, as pessoas entenderam que não é só mais crescer, 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 ganhar, 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 porque se eu não estou bem, se eu tiver um infarto, uma crise de ansiedade, já era, eu não consigo trabalhar, não consigo viver, né? Então, hoje, acho que as prioridades estão sendo, né, revistas para entender o quanto a saúde mental é essencial, assim como a saúde física, assim como o plano de saúde, né, de uma empresa oferecer para os colaboradores, hoje é fundamental também você olhar para esse lado, porque não adianta mais continuar na mesma pegada que era antes, aquelas mais de 44 horas, 100% presencial, cobrança, meta, sem olhar para o lado humano. Isso eu tenho certeza que vai cair. As empresas que ainda não identificaram isso, em algum momento vão, assim,
vai bater, entendeu? Vai quebrar, porque é isso, nós somos seres humanos, a gente está em transmutação, a gente está em evolução, e eu acho que esse hoje é um ponto principal, assim, a questão da saúde mental, né? Então, Queria você abrir um parênteses lá atrás, né, sobre como quando você teve que lidar com a ansiedade também, com o burnout, que está ligado especificamente ao ambiente de trabalho, como se você sentiu, e acho que algumas pessoas já dividiram esse relato comigo, assim, de um sentimento que quando você passa por isso, você se sente inadequado, uhum, então eu não dei conta, uhum, é, e quando você consegue passar pelo momento agudo, né, pelo momento da crise, o olhar volta para, não é que eu não dei conta, é que esse sistema está muito errado, isso exato. aqui está muito louco. Foi assim com você, Carol? Como é que hoje você enxerga Foi. esses Foi episódios? difícil, né? É exatamente como você descreveu, assim, no momento você não enxerga e eu relutei bastante para aceitar que eu estava tendo uma crise. Eu estava vivendo um momento bem desafiador, foi 2021. Eu tinha voltado para o mercado imobiliário, que era um segmento que eu já tinha saído, que eu já tinha identificado que não era meu perfil, por ser, além do ambicioso, né, ganancioso demais, enfim, é machista demais, tem vários, é um perfil que eu não me identifico mais. E eu tive que entrar porque, enfim, eu tinha uma meta nessa época, eu ainda morava com a minha mãe, eu queria sair de casa, assim, tava com ela, óbvio, pela ajuda, pela parceria, porque ela ainda estava, né, no quadro da depressão, mas também tinha umas questões financeiras. Então, assim, eu coloquei uma meta e falei, bom, veio aquele desafio, tá, tem essa oportunidade de emprego, não estava podendo recusar, né, ainda estava naquele momento meio pós-pandemia ali, sensível, e entrei já sabendo que ia ser desafiador, ia ser complicado, mas beleza. E ali eu já estava fazendo, tocando o projeto no paralelo, a feira. Quando foi desenvolver mesmo a crise, foi quando a gente voltou para o presencial. E aí a gente estava todos os dias presencial, e eu estava com o maior evento até o momento da feira, que era a nossa retomada pós-pandemia, era na Casa de Cultura do Parque, uma galeria de arte enorme ali na frente do Vila Lobos, enfim, muitas responsabilidades, até financeiras mesmo, o contrato que eu tinha assinado e tudo mais. E aí, naquela semana, que era pré-feira, o diretor também de Portugal estava fora, eu tinha que elaborar um texto de uma campanha nova para apresentar para ele, tudo junto, foi tudo ao mesmo tempo. Aconteceram alguns problemas em relação à feira, e aí o meu erro também era, eu queria abraçar o mundo de não compartilhar os problemas com a minha mãe, para tentar proteger, por conta ainda da sensibilidade, da depressão e tudo mais. E aí eu absorvia tudo, eu achava que eu era uma maquininha, que eu ia absorvendo tudo e tudo ia dar certo, e eu tava numa pegada de todos os dias estar com o coração acelerado, e eu não me dava conta, às vezes eu até tremendo, assim. Até que um dia eu comentei com meu irmão, ele perguntou, e aí, como estão as coisas, tá tudo bem, né, por WhatsApp, assim, a gente conversando. Eu falei, tá, tirando a minha palpitação aqui do coração, tá tudo bem. Aí ele falou, meu, se liga, hein, você vai ter um burnout a qualquer hora. Ele tinha falado, no dia seguinte, foi o dia da primeira crise, assim, um amigo também me viu e percebeu e me indicou uma psicóloga para conversar, até então eu não estava fazendo terapia. Eu entrei numa salinha, dentro da empresa mesmo, entrei numa salinha, fiz a minha primeira consulta com ela, por, né, online, e no que eu comecei a falar, comecei a tremer, comecei a chorar, ela olhou assustada para mim de tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, e ela falou, Carol, tô te conhecendo agora, mas assim, pelo que você já me relatou e pelo que eu tô vendo, você tá assim na beira da crise, de ter uma crise de ansiedade. Isso é muito perigoso, porque você pode ter um infarto, pode acontecer várias coisas. Ela falou: você não precisa dar conta de tudo. Ela falou: sai daí, passa no médico, pega um atestado e fica uns dias fora. Falei: imagina, daqui a pouco vai ter um almoço com a diretoria, não sei o quê. E assim, atropelada, nem parei para respirar e nem para pensar. E falei: imagina, eu não tenho. O que me veio na primeira coisa que eu acho que para muitos brasileiros aí, eu não posso, eu preciso pagar o meu aluguel, não tenho como correr um risco, porque na minha cabeça era fato que se eu saísse dali com qualquer sinal de problema, assim, a empresa não entenderia e eu seria mandada embora. Era esse o meu principal pensamento. E então eu resisti ainda uns 2, 3 dias, assim. Aí quando chegou no terceiro dia, que eu tava com esses mesmos sintomas ainda, aí foi quando me deu. Eu realmente achei que eu ia infartar, meu coração tava muito acelerado, me deu falta de ar, foi uma crise bem.
bem forte. Eu tava sozinha em casa, tipo, para pegar o notebook para ir para a empresa. E aí eu decidi, eu falei, não vou. Aí eu fiz a consulta com o médico, aceitei o atestado, fiz a chamada com o RH e assumi. Aí eu lembro até bem do médico perguntar: posso assinar com a CID, né? Posso assinar o código da doença, né? Relatando que era crise de ansiedade. E aí eu lembro exatamente de pensar, putz, se eu falar que sim, eu vou ser mandada embora. Só que aí me veio mais alto assim, eu falei, meu, só que se eu não tiver saúde, se eu não estiver viva aqui, eu não vou trabalhar. Então eu falei, pode. E aí foi, assim foi. Então eu fiquei afastada por uns 4 dias, se eu não me engano. Quando eu voltei, a forma também como me trataram diz muito, assim, porque em nenhum momento ninguém veio conversar, assim, como, o que que eu estava passando, o que que estava acontecendo, continuou sendo cobrado, sabe? E aí eu entrei na encenação, né, da peça ali, do teatral, falar, não, tá tudo bem, os problemas são pessoais, são relacionados à minha mãe, não falei nada da empresa e continuei. E a única coisa que eu lembro que eu pensei, eu falei, bom, eu não vou mais ficar aqui por mais 8 meses, que era o meu plano, né? Vou ficar aqui por, sei lá, mais uns 3 meses, que eu acho que realmente não tá dando. Dali veio mais uns dias, assim, acho que 15 dias depois eu peguei Covid, tive que ficar afastada de novo, aí, obrigatoriamente da empresa. Fiquei isolada em casa, e né, nesse isolamento foi quando eu realmente identifiquei, através de meditações, que eu consegui me conectar comigo, foi quando eu identifiquei que realmente eu precisava sair dali, porque eu estava sendo muito uma versão de uma pessoa que eu já não era mais. Eu estava me forçando demais a estar num ambiente que não era para eu estar. E, óbvio, a quantidade de funções e demandas e tarefas que eu estava ao mesmo tempo. Então, teve esse esclarecimento para mim. Teve também a questão com a minha mãe de perceber que eu não posso segurar tudo, que eu não poderia, tipo, eu também sou uma pessoa, também estava fragilizada, então que eu tinha que compartilhar com ela, e aí foi quando eu abri com ela, que eu também estava mal, enfim, ela super me acolheu, então a gente teve ali uma inversão dos papéis de novo de mãe e filha. Ela também me deu um suporte de falar, ó, não olhe para nada da feira nesses dias, deixa que eu toco. Então foi bom também para ela criar, né, essa autonomia, esse espaço. E aí então foi quando eu olhei e falei, nossa, eu querendo cuidar da saúde mental de todo mundo e não estava cuidando da minha própria, né? Estava muito dependente dessa parte de espiritualidade, atividade física, são coisas que me mantêm também, né? Atividade física, enfim. Mas eu estava sim precisando fazer terapia, eu estava sim precisando me aprofundar e olhar mais para dentro e entender, né, o que que faz e o que que não faz mais sentido na minha vida, né? E ali foi a virada, então, de sair do mundo corporativo e me arriscar e entrar nessa jornada louca, né, de empreender. Mas que é isso, assim, é super desafiador. A gente até hoje eu tô na batalha de me estruturar financeiramente, né, da gente ganhar mais corpo, enfim. Mas a cada desafio que acontece, vem um aprendizado, e a cada roda de conversa que a gente realiza, a cada pessoa que no final me agradece com um sorriso, as pessoas que se emocionam, porque é muito, né? Você participou, você viu o quão emocionante é. Sim. Então, tudo isso vai me preenchendo e vai falando, não, esse é o caminho mesmo, sabe? É Nossa, isso. esse é muito caminho e te ouvir, Carol, vai dando essa sensação. Primeiro pela clareza que você tem, eu acho muito importante, assim, quando a gente descreve, inclusive, fisicamente o que a gente vai sentindo, né? Porque eu acho que a gente está tão deslocado até do nosso próprio corpo, do nosso próprio sentir, que a gente consegue, às vezes, isso, passar dias com o coração palpitando e a gente nem percebe que tem alguma coisa diferente do que deveria estar acontecendo, né? Que isso não é normal, no sentido de a gente não precisa passar por isso, ou por esse sofrimento intenso sem dividir. E me identifico muito quando você fala sobre querer segurar tudo sozinha, assim, né? Quantas de nós mulheres não encarnamos esse papel, né? Assim, de não, eu tenho que dar conta, eu vou conseguir. Até quando você falou sobre a sua mãe, a gente usa essa imagem da guerreira, né? Que vai dar conta, você fala, cara, quantas vezes a gente não tem que dar 3 passos para trás e falar, não, peraí, eu não preciso fazer isso tudo sozinha. Então, eu acho importante quando você conta isso, porque é o poder da comunicação, né, que a gente tem, e é o poder que às vezes faz do outro lado alguém
despertar uma luz e falar, não, peraí, eu acho que eu preciso cuidar de mim aqui de alguma forma que eu não tô cuidando. E que bom, né, que você conseguiu olhar isso para você em tempo, porque de fato não adiantava falar da saúde mental de todo mundo, mas não cuidar da sua, né? Exato, exatamente. Foi uma grande, assim, um grande aprendizado. E aí até hoje eu me policio e mantenho rotinas, assim, faço terapia, é fundamental. Até porque também esse ano a gente teve um desafio com a minha mãe novamente, ela ainda está em tratamento, então é uma jornada eterna, assim, né, de orar e vigiar, né, e ficar Sim. atento. É, e quanto mais, é isso, quanto mais você se conhece, mais você identifica as reações do corpo, o corpo fala muito, né? Cada emoção que a gente sente, assim, é uma reação. Então, é bem importante, assim, essa jornada, acho que ela é eterna, né? Queria que você contasse um pouquinho, Carol, também, já que o corpo fala, também quais são as sensações que você sente de alegria cada vez que tem uma feira, como é para você hoje fazer a feira, e contar também quando vai ser a próxima, para quem está ouvindo a gente aqui no Jornada da Calma, a gente falou de como é emocionante, eu de fato, quando participei da roda de conversa, foi muito marcante, assim, foi muito emocionante, não só o espaço da fala, que eu acho sempre uma honra quando a gente tem essa chance de falar em algum espaço, mas principalmente pelo espaço da troca, assim, das conversas que surgiram depois, das pessoas que estavam no público que se colocaram. Então, um pouquinho da sua emoção positiva também, como é que ela se manifesta Ah, no seu corpo, como é que você lê ela e quando vai ser a próxima feira, boa. criativamente. Um momento muito marcante que é legal de compartilhar e que foi um dos índices, assim, que me veio claramente que eu estava no caminho, em uma das edições, uma expositora nossa, né, que tem uma marca autoral, enfim, participando da feira, ela veio agradecer a gente no final, dizendo que, super emocionada, né, dizendo assim, olha, Carol, eu tenho depressão, minha mãe, minha tia, minha família, e era algo que eu não olhava, que eu não queria reconhecer e não queria tratar, não queria olhar, mas depois que eu comecei a participar das feiras, eu passei a olhar para isso com mais carinho. Ela falou, e eu não sei se você lembra, a primeira feira eu estava aqui com uma mesa super pequenininha, começando com vocês, tal. Hoje eu estou aqui, já estou me estruturando, estou grande, agora eu vou abrir a loja. Ela ia abrir uma loja na rua, que a gente estava fazendo a feira. Então ela veio agradecer toda aquela motivação e aquela luz, aquele caminho que a gente abriu para ela na hora. Eu e minha mãe, a gente chorou, se abraçou Nossa. ali e falou, pô, tá fazendo sentido esse trabalho, né? Então, assim é até hoje, sabe? Até todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, seja participando ali da feira, seja um visitante, as pessoas que nossa, eu aprendo tanto, porque imagina que a cada feira eu faço uma roda de conversa diferente, né? Então, por exemplo, a próxima a gente vai realizar no dia 14 de julho, que é no domingo, né? Na Casa Pompeia, um espaço lindo ali na Avenida Pompeia. E a roda de conversa vai ser sobre saúde mental, cannabis e tratamentos complementares. Então, também é um assunto que eu estou aprendendo bastante. Acredito que é algo novo e que vai desenvolver muito ainda, e tem um super potencial para ajudar muita gente. A gente vai ter pessoas especiais participando dessa roda, inclusive também a Maria Klim, que participou do podcast com você, que foi aí que a gente se reconectou, né? Foi muito Sim. especial ouvir vocês. Aquele dia era um dia que eu estava ansiosa e me deu um aconchego, assim, me deu um carinho aquele ouvir vocês conversando, sabe? E aí foi quando eu também quis me conectar com ela e ela vai participar, e aí a gente está aqui hoje conversando. Então, assim, é muito incrível porque eu acho que é isso, quando você se conecta com aquilo que faz o coração pulsar e que faz um bem para alguma outra pessoa, e você ainda consegue, meu, viver disso, né? Então, o dinheiro eu sempre falo que ele, óbvio que a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa dele, né? Mas ele é uma consequência nesse projeto todo, nessa jornada toda, né? Então, eu me alimento muito dessas trocas, das pessoas que eu vejo que, enfim, que se conectam e que, putz, o tanto que faz sentido, né, participar do projeto, seja numa roda de conversa, seja expondo o produto, seja visitando. A gente também tem aula de yoga gratuita. Nessa próxima edição a gente vai ter muitas atividades, vai ter atividade também com as crianças se reconectando com a natureza. Então vai ter plantinhas, né? Elas vão mexer com a terra, enfim. Vai ter um sarau com o coletivo Declama, que vão ter vários artistas, né? Estando suas poesias, vai ter música autoral, vai ter música ao vivo também. Enfim, é uma infinidade de atividades aí, todas culturais e artísticas, né? Que é isso, eu acho que esse espaço da Criativamente
para as pessoas se apresentarem, para explorarem a sua arte. E a frase que eu gosto sempre de falar também, né, que a arte, ela acaba se tornando um tipo de terapia, porque é como se tudo ao redor silenciasse, né, quando você está em contato com a arte, seja criando ou apreciando, né, você consegue, como se tudo ao redor silenciasse, você se conecta com a sua essência e acaba se tornando um tipo de terapia. Então, acho que é isso, é esse aprendizado todo que eu tive, que eu tenho, que eu quero compartilhar com mais e mais pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Nossa, esse é muito caminho, Carol. Obrigada. Obrigada por seguir esse caminho, com tudo que ele trouxe e que ainda vai trazer pela frente. Eu espero que seja realmente um caminho muito lindo. E obrigada por estar aqui dividindo a sua jornada com a gente no Jornada da Calma. Uma honra. Obrigada. Gina, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder ter trocado aqui também mais um pouquinho com você, por esse espaço. Agradeço muito mesmo. E espero que faça muito sentido também para todo mundo que ouvir, né? Que de alguma forma acaba tocando aí e se conectando, e todo mundo convidado a fazer parte dessa rede aí. Eba, nos vemos quem estiver aqui em São Paulo, então, no dia 14 de julho, um domingo, lá na feira, na Casa Pompeia. Mas acompanha a Carol e a feira também, aqui o Jornada da Calma, que a gente sempre vai estar falando sobre saúde mental e sobre viver com arte, com certeza. Obrigada, Carol, mais uma vez. Agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Tem muita conexão nessa nossa escuta e nessa nossa troca. Então, eu só posso agradecer a sua confiança e a sua abertura. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.